Olá pessoal, vamos falar aí sobre o céu da semana, o céu do período e também aí do novo ano astrológico. Então a gente tem desde sexta-feira, dia 20 de março recente, o ingresso do Sol em Áries, o equinócio de outono, também aqui no hemisfério sul, e equinócio da primavera no hemisfério norte. Sempre que ingressamos em Áries ou signo cardinal como Câncer, Libra, Capricórnio, começamos uma estação de ano, certo? E também num céu raro, num céu astrológico marcado pela grande conjunção Marte, Júpiter, Plutão e Saturno em Capricórnio. Uma conjunção aí rara, provável aí que em 700 anos não tínhamos uma dessas. Então, toda grande conjunção, especialmente a que já vem de algum tempo, como Júpiter, Plutão e Saturno, aí desde alguns meses, né, marcando esse momento. E a última conjunção Júpiter, Plutão, Saturno no mesmo signo, ela aconteceu também em 81, mas não de uma forma tão próxima como ocorre agora em 2020. Né? E com Marte ainda presente, em Capricórnio ainda, depois de 700 e para lá anos, né? Sempre impacta momentos de transição, crises, epidemias, invenções também, certo? Então todo um contexto aí raro astrológico no céu, né? Epidemias são marcantes em períodos que ocorreram essa conjunção. Apenas dois desses já causaram fatores marcantes em períodos de conjunção Júpiter-Plutão, ou Júpiter-Saturno, ou Saturno-Plutão, certo? Tem aqui na colinha que em período da peste negra ocorreu uma conjunção Saturno-Plutão em Áries e também Urano no signo de Touro. O que nós temos hoje é o Saturno com Plutão em Capricórnio e Urano em Touro, né? Curiosamente, Touro é um signo associado a toque, a questão dos sentidos, né? Olfato, paladar, tato. Então, tem essa curiosidade da posição do Urano num certo exílio, numa posição, digamos, que ele fica mais fraco. Isso impacta até nessa condição de como a gente está próximo ou afastado das pessoas em função dessa epidemia também. Né? Então isso é um fator marcante. Então teve esse período da peste negra ali por volta de 1350, 1353 na China, na Europa, né? Ocorreu antes já em alguns lugares, mas especialmente na China, Europa, ocorreu essa condição. Tinha um eixo dos nodos dos eclipses entre Câncer e Capricórnio, como agora também. Então, signos que de certa forma impactam num contexto de padrão, raízes, né? Questões familiares que impactavam também, e um momento da época de outros fatores de epidemias ali na China em 1855. Depois tivemos em algumas recorrências oposição Saturno-Plutão na época da SARS, ali no ano mais recente de 2002, né, quando no século 21 agora, e Saturno-Plutão presente. Então, o Saturno e Plutão é um fator de extremidade, certo? É um aspecto que impacta num desafio com limites, de certa maneira. Né? No início dos anos 80, ali 81, meados de 81, tinha uma epidemia que pouca gente sabia o nome, que estava forte na época nos Estados Unidos, acontecendo de uma maneira muito frequente, e que com os anos seguintes descobriram que era AIDS. Já havia então, aí no início dos anos 80, essa questão da conjunção Saturno-Plutão, como vem ocorrendo agora. E esse ano, esse movimento de Júpiter, Plutão e Saturno é a sexta vez que ocorre em 2000 anos. Então é um céu raro, não é algo assim que tem com frequência. Então tudo que acontece de certa forma com uma raridade dessas impacta de maneira muito intensa, muito forte para grandes crises, mas também grandes invenções, grandes transições de conduta de meios sociais.
Um exemplo é a própria internet em 1993, que se propagou de uma forma um pouco mais constante a partir de um acordo entre os governos e as operadoras, especialmente nos Estados Unidos, né? As empresas de tecnologia que ampliaram a troca de informação de dados para empresas e para o público de casa através do uso do telefone na época, que era por voz apenas, e passou a ser usado como dados. Então, antes era muito restrito a militares e universidades, a troca de comunicação por computador. Então, uma condição marcante de invenção que ocorreu também em Capricórnio. E olha a curiosidade, nós temos essa grande conjunção bem próxima àqueles graus de Capricórnio, onde a grande conjunção Urano com Netuno foi em 1993, no advento da internet. Então, isso impacta também agora numa espécie de modus operandi para que, de certa maneira, tenhamos um reposicionamento mais intenso com o uso da tecnologia, o uso do virtual, o uso do digital, certo? Outra curiosidade é que quando chegou 1991, o Saturno ingressou por Aquário. O Saturno ingressará em Aquário a semana que vem. Né? Nós temos aqui a data precisa no dia 22. Esse ingresso de Saturno em Aquário, ele traz um desafio para essa questão do estabelecermos uma certa disciplina ou uma adaptação ou um padrão de envolvimento com as questões que envolvam tecnologia. Então nós ficamos mais restritos à tecnologia justamente nesse momento em que o Saturno faz a primeira visita por Aquário. É claro que já vem acontecendo, até um pouco pelo momento de Urano, que é outro planeta associado à tecnologia no signo de Touro, certo? Então esse ingresso de Saturno em Aquário marcando essa oportunidade ou essa condição de um modus operandi. Né? Muita gente fala, Aquário é o signo do novo, é o signo da liberdade, né? Alto lá, né? Com Saturno por lá, necessariamente isso não é tão rápido. Então, essa posição de Saturno por Aquário impacta numa certa restrição do aceitar algumas inovações como parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, meio que de forma sistemática, de uma forma um tanto imposta por uma condição, né, por algumas restrições do nosso ir e vir em função de uma epidemia, em função de uma crise marcante que vem ocorrendo, certo? Então tem um paralelo aí também com o início dos anos 90, quando Saturno também ingressou por Aquário, mas trazendo a questão dos computadores e o desenvolvimento da tecnologia com um pouco mais de intensidade, com um pouco mais de estrutura, digamos assim. Saturno é um planeta associado às estruturas. E essa é uma semana, especialmente esse movimento de Saturno por Aquário, ele será de os 3 meses por enquanto, de final de março agora, a partir de domingo, dia 22, até o fim de junho. Então, isso impactando justamente nesse momento. Por isso que algumas observações envolvem essa possibilidade da pandemia ou da questão do coronavírus poder ter um movimento ou um reposicionamento quando ocorrer a volta de Saturno de Aquário para Capricórnio. Ali, de certa forma, a gente tem uma espécie de auditoria quando Saturno voltar para Capricórnio, assim que a gente entra em julho desse ano, de 2020. Então esse ingresso de Saturno por Aquário, ele é impactante justamente no momento que, pelo menos o Brasil, ele fica mais intenso nessa questão da restrição diante dos grupos, né? Diante do vivenciar o presencial. Né? O mundo já vem assim, com um pouco mais de intensidade em alguns países, certo? Como o Brasil tem a passagem de Capricórnio por Aquário na casa 12, os hospitais são propensos a uma sobrecarga, o nosso isolamento, o isolamento é associado à casa 12, fica mais intenso, né?
Saturno por Aquário é justamente o planeta do que envolve um padrão, uma limitação, uma certa regra dentro de um contexto coletivo, social, de grupos, né, que de certa forma fica mais nítido diante desse momento. E o curioso é que Saturno faz um primeiro trânsito por Aquário de agora 22 de março até 30 de junho, início de julho. Iniciando julho ele volta para Capricórnio. Então provavelmente o período aí final de junho, o período meados de junho, muito provavelmente é o momento em que algumas questões passam a ter um certo reposicionamento ou pelo menos uma dimensão de como será daqui por diante, certo? Então é como se fosse uma espécie de reavaliação. O período de junho é muito propenso a uma reavaliação. Acho que o fim de maio em especial, o período de meados de maio já dá um indicativo de repensar, uma auditoria de como será após essa fase, digamos, de mais restrição das questões que a gente vive nesse momento de crise. Porque a segunda semana de maio, o período de meados de maio, é um período em que acontece 3 movimentos retrógrados numa sequência de dias. Tá? Então a gente terá Saturno retrógrado num dia, Vênus retrógrado 2 dias depois, dia 13 de maio, e no dia 14, Júpiter retrógrado. Então, esse período de retrogradação é uma tendência a um reposicionamento, uma espécie de auditoria mundana, de mudança de ritmo de algumas questões. Né? Tipo, vamos continuar como estamos até a crise dar uma reposicionada. Ou passamos a ter uma compreensão de uma perspectiva diferente. Ou seja, de uma possibilidade de cura ou de restringir o coronavírus. Né? Não acredito em algo muito imediato, mas talvez uma sinalização, uma revisão de procedimentos, porque maio nós temos um momento de 3 planetas retrógrados numa mesma semana: Saturno, Vênus e Júpiter. Então, a partir daí, eu acredito que algum reposicionamento deve marcar esse período. Outro fator é a questão econômica, né? O momento aí de conjunção Júpiter com Plutão e posteriormente com Saturno também impacta nesse momento de uma certa recessão, especialmente pelo fato de Júpiter estar em Capricórnio e junto a Plutão. Né? O Júpiter em Capricórnio ele está num exílio, né? Uma condição em que a sua força ela não é a maior. É a área astrológica em que o Júpiter tem menos força, digamos assim, e é comum períodos de recessão. Basta ver, em 2008 tivemos a crise, especialmente nos Estados Unidos, e que impactou uma crise mundial, né? Período de Júpiter em Capricórnio, e agora também com esse trânsito, principalmente na grande conjunção, impactando junto a Plutão, junto a Saturno também. Então a consequência aí. E o fator de Urano por Touro também transforma um padrão diferente de valores, de mercados, de questão financeira. Então uma oscilação mais forte dos mercados também. E isso com uma consequência a mais para as questões que envolvam o meio material, meio financeiro, o lado do empreender ficando mais forte e meio um desafio para que as pessoas tenham que criar um fator diferente, uma originalidade para a questão do lidar com o usual, em especial, o mais essencial e necessário, né? Impactando certos caprichos que passam a ser transformados, certas necessidades fúteis, né? Uma transformação num conceito de valores que impacta esse momento também.